Bom dia meninas. Bom dia. Estamos aqui para gravar mais um podcast, né? E o Merali, né, psicóloga, eu, Rivânia, também psicóloga, e a nossa convidada hoje, psicóloga também, Marinalva. É um prazer ter você aqui conosco, estudou com a gente, né? Aluna da Merali e minha colega de faculdade. E hoje a gente trouxe ela aqui para poder falar de um assunto muito importante nos dias de hoje, né? Que é a questão do idoso, a questão do envelhecimento, a questão da qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, seja bem-vinda ao nosso canal. Bom dia, professora Merali, minha amiga por uns hoje, dias. Né? A Rivânia, minha amiga de sala, colega e amiga de fazer trabalho junto. É com muita alegria que eu estou neste momento aqui com vocês hoje. É um prazer muito grande. E, sobretudo, para estar falando, né, do meu tema do TCC, que era sobre o envelhecimento. Esse assunto foi uma coisa que me intrigava, porque quando, né, eu me aposentei, eu fiquei assim meia desconcertada, achava que eu estava muito nova para ficar parada, né? Então eu comecei a estudar. Eu ouvia muitas críticas. Mas você estudar, você já está aposentada, vai curtir a vida, para quê? Né? Então, nesse sentido, eu vejo que não é porque você aposentou que você vai se encostar e vai ficar aí esperando a vida passar sem se envolver. Porque não é a questão da idade. Então, esse despertar-se para agir é sempre. E não é que completou 60 anos, está aposentada, não precisa se envolver com nenhuma atividade. A vida é esse constante ser. E não é porque está aposentada, está chegando na velhice, é uma nova fase, tem novas coisas a se viver. A se descobrir, né? A se descobrir, justamente. É que, Marinalva, antigamente, as pessoas, quando chegavam à aposentadoria, ela já estava numa idade mais avançada. E a questão também é que as pessoas parece que envelheciam mais rápido, a qualidade de vida que talvez eles tinham, né? Ou não tinham. E aí, quando chegava na questão da aposentadoria, realmente é porque já estavam idosos. Era um conceito de que eu não preciso fazer mais nada, não consigo mais fazer nada também, aposentei porque não produzo mais. É justamente essa tem questão, mais produção, produzir. Né? E hoje não é assim, tem muita gente nova, mas que a gente aposentada, não é questão só de idade, mas nova mentalmente. Então, é justamente porque a questão do envelhecimento, a questão da pessoa tornar-se, é uma fase da vida, né? Ninguém fica jovem a vida inteira. Se não quiser ficar velho, tem que morrer novo. Faz parte da vida, Faz né? parte do processo. É o ciclo vital da pessoa, é a última etapa da vida, é o envelhecimento, né? A velhice, né? Mas a velhice não precisa ser uma velhice uma velhice ruim. Estereotipada, né? Aquela coisa ruim. Um conceito assim que não faz mais nada, não presta para nada, é o velho. Não é. A velhice tem que ser encarada de uma forma, né, saudável. De que forma fazer isso? Então, hoje, a própria mídia, né, já tem um outro conceito, né, da terceira idade. Não é mais nem velho, né? Não é nem velho, é uma questão a terceira idade, né? A terceira idade, esse termo já é um termo um pouco político, né? Que veio para... Mas, no fundo, veio para resgatar essa imagem de velhice, essa imagem de que, na terceira idade, a pessoa pode continuar vivendo com autonomia e com identidade própria, fazendo seus desejos e realizar muitas coisas que, de repente, não tinha conseguido realizar. Então, talvez é um resgatar ou é um construir, né? Porque assim, voltando historicamente, há 30 anos atrás, uma pessoa com 50 anos, ela já não tinha mais produção. Principalmente porque grande maioria, se a gente falando de uma população nível Brasil, era uma população castigada pelo sol, trabalhando na roça, carregando peso além da medida, não tinha cuidados nenhum com a saúde. Então, uma pessoa com 50 anos, há 30 atrás, era uma pessoa idosa, ela não tinha mais produção. Então, assim, se a gente pensar historicamente falando, com 50 ela já não tinha produção. Automaticamente,
era uma pessoa que dependia de outras pessoas para cuidar. Hoje, o conceito foi mudando, lógico que com a tecnologia, muita coisa foi evoluindo, trazendo uma certa comodidade, o que antes a gente ouve os nossos pais, nossos avós, eu andava não sei quantos quilômetros para ir para a escola, não sei quantos quilômetros chegar na cidade. Então, assim, caminhar é bom, só que nesse nível de todos os dias, Castiga, né? Isso, no sol escaldante, sem uma alimentação adequada. E todas essas questões acabavam prejudicando muito. Então, hoje, uma pessoa de 50 anos, tem gente que olha e fala, nossa, 50 anos já? Menina, você não parece. Menino, não parece que você tem essa idade. É que historicamente vem melhorando, né, essa qualidade de vida das pessoas. Mas é justamente em função, né, que hoje, por que essa preocupação também com o envelhecimento? Por que essa preocupação em resgatar essa imagem do idoso? Porque a população está ficando a população idosa. Então, é se preocupar de buscar também alternativas, porque senão daqui mais um pouco, quem é que vai manter a mão de obra? Nem nesse sentido também não vai ter, porque a população está ficando cada vez mais idosos, né? Em função de quê? Em função também que a nutrição tem melhorado, toda a medicina, a parte, né? Tanto dos cuidados. Tem se especializado mais? Especialidades, né? Tem a geriatria que cuida só de idoso, né? Tem a gentorologia que também cuida, né? Então tem várias. A ciência tem adequado, melhorado também. E em função disso tem se alargado mais a idade. A pessoa está vivendo mais. Então, por isso, e vivendo não é só viver mais. Né? Não é só viver mais. É viver com qualidade. É viver com qualidade para que não seja um peso para a família. Para a sociedade. Né? Para a sociedade. Porque senão ele vai ficar vivendo mais só para... Né? Então, no sentido de que ele tem que ter uma qualidade de vida. Porque a gente saiu daquele fator, eu preciso de alguém só para cuidar de um idoso doente, eu preciso entender que tipo, hoje em dia funciona mais assim, ou pelo menos as pessoas estão com essa cabeça. Eu preciso saber qual a velhice que eu quero. Quando eu chegar lá nos meus 60, nos meus 80, qual a qualidade de vida que eu quero? Então, é mais uma prevenção do que um cuidado imediato sobre uma doença. Então, se eu quero chegar nos meus 80 saudável, então eu vou começar a partir de agora. É que as pessoas já começam a olhar para a velhice como algo que pode acontecer. Que vai então, acontecer, né? Eu planejo já a questão da minha velhice. As pessoas estão planejando. É justamente isso, porque a pessoa começa a se cuidar. A se cuidar com atividade física, com alimentação saudável, adequada, para que não venha, porque você não precisa reproduzir o ciclo de que às vezes você vê o seu pai ou sua mãe ou alguém na família ou mesmo outras pessoas passaram. Porque esse processo pode ser alterado de acordo com a sua forma de encarar a vida, de pensar e de viver também. Se você mudar a sua alimentação, você vai evitar um diabetes. Se você largar de fumar, largar de beber, você vai evitar tantas outras doenças que podem vir a ocorrer. Se você faz uma atividade física... Uma atividade física é problemas, coluna, dores, né? Com certeza. Então, você tem que realmente repensar a formato, que tipo de vida você quer viver. Então, aí você já começa a se preparar no sentido. Planejar mesmo. É um planejamento. O segredo está nesse planejamento. E todo esse planejamento vai sempre depender de que forma que você encara. Se você encara como peso, como dificuldade, que o segredo está em ver as dificuldades e encarar. É que a gente tem que entender que a terceira idade, né, nós teremos nossas limitações. Tem pessoas que não estão preparadas para isso e muitas não aceitam. Né? Tem a aparência física, que começa as rugas, né? Tem a questão, né, do corpo mesmo, né? Que a questão da gravidade, né? Não adianta, as mulheres principalmente, os homens também, mas isso acontece, isso né? Inclusive assim, lei da mesmo gravidade, que tenha, né? A questão da medicina ajudando nas cirurgias plásticas, mas chega uma hora que não tem como. Você tem aquele aspecto já de pessoas que estão envelhecendo. E assim, a mídia cobra muito isso, né? De que você tem que manter uma aparência jovem e às vezes as pessoas não estão aceitando a terceira idade, não está aceitando a questão do envelhecer e as suas consequências. Eu quero envelhecer, mas eu não quero ficar cheio de ruga. Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Mas até que ponto isso é saudável?
sabe? E você procurar ficar postergando essa questão do envelhecimento. Porque uma hora isso chega. Não adianta, você vai ficar com ruga, os cabelos vão ficar brancos, por mais que você pode pintar, mas aí é aquela coisa, você viver em função da sua imagem. É justamente, tem que ter uma aceitação de cada fase da vida. Então, você tem que ter o entendimento justamente que fase... Se por um acaso você vai estar sempre buscando aparecer bem no seu ser, tem que se preocupar no que eu sou. Exatamente. No ser pessoa resolvida, pessoa realizada, pessoa ativa, pessoa que está sendo, que está vivendo de uma forma tranquila consigo mesmo. Porque se você vai pela mídia, é uma forma de... Tudo bem que existe, de fato, né? Você cuidar da sua aparência, Sim. Você fazer alguma válido, coisa né? Até que você vai se considerar, você vai se amar, né? Mas aí também pode se tornar-se um vício, uma doença que você não está se aceitando, porque não é a doença... O envelhecimento traz consigo várias doenças, às vezes físicas, né, psicológicas, mas o melhor de tudo é você manter a sua saúde mental. E aí é onde entra o nosso papel, o psicólogo. Mas aí também é uma questão é diferente. Porque quando chega uma pessoa jovem na clínica, tem a questão do autoconhecimento, a questão de mudança de comportamento. Mas como que é pro idoso? O idoso, a gente já não vai mudar algumas coisas, ou então querer que mudar alguns conceitos, pode até mudar. Mas a gente está tratando mais do que? A psicologia trata mais do que no envelhecimento? A questão da qualidade de vida? Então, justamente nesse caso, o idoso, que às vezes chega com muitas queixas, com muitas traumas, que eu não vivi assim, eu fiz isso errado, com muitas culpas do passado. Com muita culpa do passado, aí ele fica remoendo essa culpa e não consegue viver o momento presente. Ele se mistura. Né? Aí ele torna-se uma pessoa às vezes chata porque ele não consegue se aceitar. Então o que tem que ser trabalhado? Tem que fazer o reconhecimento, mas por outro lado, o que você construiu? Então, porque às vezes... Valorizar o que foi feito, né? Valorizar o que foi feito, que às vezes ele fica frustrado porque ele não conseguiu fazer uma casa, construir uma casa física, que ele não está pagando aluguel, o filho está ajudando. Mas ele não vê que ele conformou uma família, às vezes, hoje, né? Hoje o máximo é 1, 2 filhos, tem casal que nem um filho. Mas eu vejo assim, anteriormente, essas pessoas que às vezes estão muito amargas, hoje com o resultado, que tem às vezes uma família linda, maravilhosa, que construiu, os filhos estão ajudando, e ele não consegue ver esse lado. Então é o ressignificar-se a vida toda. Tem que estar sempre vendo, nunca culpar o passado. O que passou, passou. O que passou, passou. Tem que ver o momento presente, a partir daqui, o que se dá para fazer. Dá para fazer com aquilo que existe. A vida está aí, a vida é para ser vivida. E às vezes a pessoa, inclusive quando eu estava fazendo o TCC, eu fiquei muitas reportagens e estudos que eu fiquei observando, que tinha pessoas que tinham 4, 5 comorbidades e era uma pessoa independente, que ela se virava sozinha, e uma outra pessoa com até menos idade, que não tinha uma doença crônica, mas estava, por causa de um AVC, ficou na cadeira de roda e ficou a vida inteira se lamentando. Nossa. Então vai depender muito do formato que a pessoa encara de frente à sua própria vida para se autorresolver. Podemos ficar vitimizando a vida do passado. Foi as oportunidades que você teve. Justamente. Se você conseguiu aproveitá-las ou não, passou. É olhar a partir dali, para frente. Não olhar para trás. O olhar com otimismo. Olhar com otimismo e buscar o que dá para ser feito. E entender que a terceira idade é mais uma etapa da vida. Isso é um desafio. Aproveitar o que ela te oferece. Justamente. É que às vezes a gente está... Assim, as pessoas estão tentando viver aquilo que não viveu. Aquilo que não conseguiu viver. Tudo bem, tem coisas que a gente consegue proporcionar para o idoso, ou ele mesmo consegue fazer, mas não é tudo. Então, você tem que entender o que dá para ser feito, o que eu posso fazer, tem alguma coisa que eu deixei de fazer que eu posso realizar hoje? Então, beleza, é válido. Mas se não dá, eu acho que o que você tem que olhar agora é aquilo que dá para ser encarado, aquilo que dá para ser feito. Aquilo que dá para ser feito, de fato. E uma das coisas que ajuda muito é essa rede de apoio. Sim. A rede de apoio é muito importante na vida do idoso. A família, os amigos,
uma atividade social que ele possa fazer, que ele possa entreter, ele põe muito a aprender. E nas interações, ele vai se adequando, vai se aprendendo e vai também tendo o prazer de estar vivendo essa etapa da vida. Muitas famílias vê o idoso como um peso, né? Porque tem idoso já que você tem que dar uma assistência maior. Na verdade, não tem paciência com esse idoso, né? Acaba se tornando esse peso. E as pessoas não entendem que eles vão chegar lá também, né? E é o ciclo da vida. Todo mundo chega lá, a não ser que você morra antes. Então, a gente tem que cuidar para que um dia eu não precise também de um apoio, de uma atenção maior, e eu pagar com a mesma moeda do que eu fiz, o que eu estou fazendo Isso agora, é verdade. né? E é interessante essa questão do apoio para dar para o idoso, porque às vezes você quer fazer por ele. E não é descobrir qual é o desejo que ele tem. O que ele deseja realmente. E o que ele pode fazer. E o que ele pode fazer na medida do possível dele. Porque, de repente, você quer substituir, acha que você sabe o que é melhor para ele. Né? Eu vivi com meu pai, com meu avô, né? Estou com a minha mãe hoje, que tem 82 anos, estou sempre com ela, então me recordo com muito prazer tudo aquilo que eu pude ajudar meu pai. No período final da vida dele, que o médico falou que ele tinha que fazer uma cirurgia. E a gente lutava para que ele fizesse a cirurgia, que ele já tinha passado um processo, né, anterior de câncer, e ele fez a primeira cirurgia, ele se recuperou, ele sarou, ficou uns 10 anos perfeito, sem problema nenhum, bem. Aí quando ele começou, normalmente teve uma recaída, apareceu um outro tumor. Aí levamos para o médico, era para fazer a cirurgia. Aí a gente estava tentando convencê-lo que ele fosse, mas a gente deixou que ele decidisse. E ele viveu os últimos anos da vida dele muito tranquilo, ele conviveu com isso, porque ele não queria fazer a cirurgia. E isso deve ser respeitado, né? E tem que ser respeitado porque ele aceitou aquela fase da vida dele, aquela doença que ele falava, ele vivia tão bem que ele falava assim, eu já fui curado, eu não tenho isso. E a gente sabia que estava incubado, né? Mas ele não sentia nem dor, foi uma coisa bem tranquila. E assim, esse apoio de você realmente deixar que ele decida o que ele quer, é muito interessante. Porque né? Enquanto ele está consciente, ele tem que ter a decisão. Porque quando chega na terceira idade, já tem aquele conceito de que eu não consigo fazer nada, que eu já não produzo nada. Então vem aquela sensação de incapacidade, de ser inútil para a sociedade, de ser inútil, um peso para a minha família. Os idosos, muitos deles carregam isso. Mas a questão é a família dar autonomia em pequenas coisas também. Por exemplo, na aposentadoria, né? Você pode levá-lo ao banco para receber, em vez de ir lá receber. Eu lembro que eu vi um psicólogo falando sobre isso, que ele não conseguiria, o avô dele não ia sozinho ao banco mesmo. Ele não tinha a condição e ainda sofria de doença, o Alzheimer. E ele levava o avô dele todas as vezes, porque ele queria ir. Eu preciso ir ao banco receber o meu pagamento. Mas, gente, se fosse outra pessoa que não tivesse paciência, não, deixa que eu vou lá e recebo. Não, mas ele mais queria. Rápido, né? Então ele dava essa autonomia para ele e ele acompanhava. Tinha que acompanhar ele, né? Porque senão ele não ia conseguir. Mas aquela sensação de que eu consegui fazer alguma coisa, eu ainda faço alguma coisa, eu ainda produzo. E isso é dentro de casa. E às vezes a gente quer fazer tudo por comodidade nossa. E não só para o bem-estar do idoso. A gente tem que saber separar as coisas, né? Que a gente quer fazer porque é cômodo para nós. Eu faço e acabou. Aí já tá tudo certo. Se o idoso fizer, eu tenho que ficar ali, eu tenho que cuidar, porque ele pode, né, se machucar. Então, eu faço logo. Mas aí você tá tirando essa autonomia dele. E aí vem esse sentimento de que eu não sirvo para nada, que eu não faço nada, eu não produzo nada, né? Esses dias eu estava assistindo uma palestra da doutora Rosana Alves. E ela falando sobre emoção, motivação, várias coisas que a neurociência traz. E no final tinha algumas perguntas. As pessoas que estavam assistindo mandavam pergunta. E teve uma pergunta de uma senhora de 70 anos. Ela perguntou assim, olha, hoje eu estou com 70, mas eu quero fazer uma projeção para 20 anos. Nossa. Ou seja, ela estava com 70, ela estava fazendo uma projeção para 90 anos.
Aí a doutora Rosana falou assim, olha, realmente é fantástico essa pergunta que você fez, justamente porque remete a isso. Eu tenho mais 20 anos para viver, e o que eu vou fazer com esses 20 anos? Socialmente, não tenho muita coisa, mas o que eu vou construir? Como que eu vou evoluir emocionalmente? Como que eu vou ocupar esse tempo? Então, assim, ela falou, a melhor coisa que você faz é já ter essa projeção de 20 anos. Que isso faz com que eu tenha propósito. E esse é o maior problema. As pessoas envelhecem sem propósito. Se eu não tenho um propósito, automaticamente eu vou envelhecer por envelhecer. E aí vem aquela pessoa ranzinza, mal-humorada. E tem aquelas pessoas que dizem assim, sou velho mesmo, eu posso falar, ninguém vai fazer nada. Todo mundo vai entender mesmo, eu sou velho. E fica por isso, tipo, eu sou velho e todo mundo vai ter que entender. Dercy Gonçalves é um modelo clássico. Era. Não, eu falo, porque ainda tem muito vídeo dela ainda, sim. Né? Era um modelo clássico, porque assim, ela falava tudo que ela tinha vontade, ela falava, tô nem aí, as pessoas têm que aceitar, têm que respeitar, porque eu tô em outra fase, a fase do exploda-se. Eu tô aqui e pronto. Eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero e se eu quero. Aí que é outro problema, né? A família não está preparada para isso. Essa rede de apoio pode estourar, pode estourar nessa pode rede estourar de apoio. E pode ter muitas consequências, Existe muitas consequências. algumas situações bem complexas. Não sei se vocês chegaram a ver, no caso de família apareceu uma vez, uma situação onde foi a família toda lá, né? Porque caso de família, vai a família toda. Família inteira. E aí tem aquele estigma, mulher principalmente, o homem não, mas a mulher tem muito isso. É idosa, é vó, vai ficar em casa cuidando dos netos, porque a filha tem que trabalhar. Tem muito esse conceito. Lógico que está mudando, mas antigamente hoje vó não está cuidando de neto não, gente. Pelo menos. Olha, ainda tem muito. Ainda tem muito. Já mudou infelizmente, bastante. Que fica refém dessa situação. Sim. E aí, essa avó falou o quê? Já criei meus filhos, já está todo mundo crescido. Cada um que cuida dos seus. Agora eu quero ir para as festas mesmo, no clube da terceira idade, quero dançar a noite inteira. Eu quero aproveitar minha vida. E eu quero trabalhar a hora que eu quiser também. E aí, a neta, no caso, a filha, neta, alguma coisa assim, queria deixar as crianças, criança pequena mesmo, de 1 ano e meio, 2 anos e meio. E ela falou, o quê? E foi caso de família, porque elas não aceitavam que aquela mãe ou aquela avó acha que é obrigatório. Queria ir pra festa, né? Voltar de madrugada, queria ter o momento dela lá com os idosos, enfim, sair pra jogar, sem preocupação de voltar pra casa. Mas essa é a questão, E né, aí Marinalva? começou O idoso já tá mudando esse conceito, mas a sociedade ainda não. Os filhos não estão prontos. É interessante, os mais novos, né? Quando eu estava na faculdade, né, a gente ouvia essas discussões, aí eu falava assim, eu vou cuidar de neto, eu não vou cuidar de meu neto de jeito nenhum. Gente. Eu cuidei dos meus filhos, mas quando você chega na realidade, por isso que é diferente, né? Hoje eu tenho o maior prazer... E você se importa em falar a sua idade? Porque eu, sinceramente, eu tenho um orgulho de falar que eu tenho uma amiga nessa idade. Olha, eu vou fazer aniversário daqui uns dias, viu? E vou fazer 64 anos. Então, mas falando, então você muda conforme o conceito que você, às vezes, você não viveu na época, você quer compensar uma coisa que você não viveu no passado. Mas quando você integrou todas as etapas de um acordo tranquilo, você não vai pensar assim. Porque eu falava, eu não vou cuidar de neto. Hoje, lógico, você não quer parar a sua vida para cuidar. Eu não estou parando a minha Sim. vida em função disso, mas que muitos momentos eu tenho prazer de ficar com meu neto, de cuidar dele. É uma gracinha, muito. É uma fofura, Olha os olhinhos apaixonada. Imagina, é uma fofurinha. É a fofurinha de sobra, né? Então, nesse sentido, por isso que vai depender sempre do que você está vivendo, de que forma que você encara as coisas, né? Então, Os projetos que você os tem projetos, vida, mas você tem. Tem muitos que não têm, então encaram o que os outros. Mas nesse conceito aí eles, que você né? colocou, Marinalva, é gostoso. Por quê? Porque não é uma obrigação. Isso, na verdade. Exatamente. Então, não é imposto para você. É o momento que você eu tá que decido, né? Isso. Nesse sentido. Por isso que tem que ser uma coisa... Isso. É a tem questão do autonomia, respeito. o respeito, As né? pessoas, a sua família, a sua rede de apoio tem que respeitar as suas decisões na terceira idade, Exato. né? Porque assim, Em todas as idades. você tá sendo vó agora.
Então é tudo novidade, tudo gostoso. Não tem uma obrigatoriedade. Você tem que ir lá todos os dias cuidar dessa criança, porque a mãe tem que trabalhar, porque o seu filho tem que trabalhar, enfim. Você não tem essa obrigatoriedade. Mas a minha mãe foi avó com 38. Então, assim, a minha irmã precisava trabalhar. Onde que deixava as crianças? Na avó. Ai, precisa de alguém para buscar. Vai lá a tia buscar. Então, assim, né, Por isso, quando se é avó muito cedo, tem uma obrigatoriedade, porque os filhos acham assim, não, eu tô correria, a minha mãe também tá na correria, mas Na é verdade, é eles rede se de apoio. sentem, né, com essa obrigatoriedade, Isso, não que também. eles são, né? Não é uma obrigação, Não. porque cada É um... justamente isso. Aquele é que eles ditado, se quem pariu o sentem, Mateus que o assim. balance, é muito real. Só que assim, a gente observa, principalmente em avós muito novas, essa obrigatoriedade. Eu preciso cuidar da minha filha de resguardo, eu preciso fazer isso, eu preciso estar ali. É como se fosse uma obrigação. Então, eu particularmente me apaixonei, né? Eu fui tia com 13 anos, as minhas sobrinhas nasceram gêmeas. Nossa, era o sonho de qualquer tia. Só que aí, a partir do momento que virou uma obrigação, Essas condições, porque eu vejo assim, eu tenho o tempo e tenho o prazer de cuidar no momento que eu posso. Então eu tenho a Isso. minha programação, né? É. Mas a gente faz um intercalo de horário. Mas que é vai justamente se isso. O adequando. idoso antes não tinha outros afazeres. Ele aposentava e ele acha que ele ia ficar em casa sem fazer nada. Hoje não. Tem pessoas aposentando, já programando a vida porque vou viajar, não vai parar em casa não. Ele vai uma viagem atrás da outra, eu vou conhecer o mundo, eu tô aposentado mesmo, não tenho nada para incomoda fazer. também isso. Né? E aí, mas incomoda os outros, porque os acha que outros ele tem mesmo. que ficar em casa e agora você está aposentado, então você pode me ajudar. Então você pode cuidar do seu neto, né? Não tem que cuidar do neto. Exato. Né? Então, assim, é ele saber qual é o papel dele, e o que ele quer, planejar a sua vida. E quando ele tem e hoje a sociedade está evoluindo no sentido de trazer coisas para a terceira idade. Antes não tinha muito isso. Hoje tem programas, pacotes de viagem só para a terceira idade. E que é totalmente diferente de uma viagem para um jovem, né? Exatamente. Hoje para todos os lados, né, tá se oferecendo, né? Até mesmo os CRAS. Tem momentos, Tem. né? Tem trabalhos, Tem né? trabalhos só para Interessante idosos. nesse período quando eu visitei o CRAS, muitos trabalhos bem legais. Sim, nós Muito já legal. fizemos, E né? você percebe, né, nos relatos que as coordenadoras diziam que cada um é diferente. Tem CRAS que tem a atividade é voltada para um tipo de trabalho. É de acordo com Porque aquele, com o aquele interesse, lugar, né, que eles com o estão interesse inseridos. que eles têm, porque ninguém é igual. O indivíduo é único, né? Então também na velhice é único os interesses e os desejos de cada um. Graças E a Deus. o bonito é isso, né? O bonito é ter esse respeito, né? Engraçado, e eles atender. iam lá, ou tinha o grupinho de jogar baralho, tinha o grupinho que às vezes as mulheres gostavam de aprender alguma coisa, ou bordar, ou pintar, e tinha aquelas ou então um grupinho de dança. E eu achava interessante porque, conversando, né, nos nossos estágios, eu conversei com uma idosa, e ela falava assim que aquele era um momento de prazer que ela tinha, porque se não fosse aquilo ali, ela teria que ficar em casa sozinha. Porque o filho, que ela morava com o filho, e o filho trabalhava o dia inteiro, vinha à noite, às vezes mal chegava em casa, já ia dormir, ou então tinha que sair de novo. Então, ainda bem que tinha o CRAS, tinha essa rede de apoio, né? Para ela poder ocupar a mente. Então, assim, ela levava a atividade para fazer em casa, para se ocupar. E eu acho interessante que o CRAS sabia que ela morava sozinha, que ela ficava sozinha durante o dia. Então, eles tinham uma preocupação, né? Que se acontecesse alguma coisa com ela, então era tudo anotadinho. Se ela faltasse, ia atrás para saber o que foi que aconteceu, né? Para saber se por acaso ela não estava sozinha, aconteceu alguma coisa. Né? Exatamente. E ela se sentia muito bem naquele lugar. E a gente tem o CRAS, tem, né? Praticamente quase todas as cidades têm, ou quando não é o CRAS, tem algum projeto de assistência social, né, para atender esses idosos. E hoje, para você ver na nossa cidade, quantas academias ao ar livre que tem. Então, o idoso hoje não é como de antigamente, de não ter o que fazer. Hoje eles têm o que fazer. Então, eles não são obrigados a ficar em casa cuidando de neto. E é isso que eles precisam entender, que cada um, ele viveu a vida dele, ele criou os filhos dele, ele conseguiu. Todos nós somos capazes de conseguir.
de fazer isso, né? E as pessoas, infelizmente, a família não entende. gente- É lógico que se puder ajudar, ajuda. Mas não é obrigada a parar sua vida só para atender aquilo que o outro quer. Você tem que ter sua autonomia, os seus desejos. Você tem que entender que a tua vida não parou porque você chegou nessa fase da velhice. Você ainda pode produzir. O que temos que entender e que os idosos precisam entender é o que produzir de acordo com a idade, não é, É que a Marina? própria Previdência mudou um pouco, né? Acho que era 60. Já tardou os homens mais, já porque as mudou pessoas pra estão com qualidade 65, de as vida mulheres já foram maior, pra 60. estão vivendo mais. Exato. Está se estendendo cada vez mais a vida, né? E tem toda uma política voltada também para isso, né? Tem toda uma política voltada para o idoso, né? Tem o Estatuto do Idoso, que garante os direitos do idoso, né? E tem toda uma sistematização que tem que ser feita e tem que ser oferecido de fato, né? As igrejas também já tem pastoral do idoso, já está começando a criar mais trabalho voltado pra isso. envolvimento para essa etapa da vida, né? Que é a velhice, né? E a gente tem que entender que a vida para eles não parou. E não é só o idoso que tem que entender, a sociedade precisa mudar essa visão de que eles precisam ficar em casa. Não, eles têm que produzir, eles precisam, porque para manter a mente, né, ligada, funcionando. Porque a mente nossa é um músculo, é como um músculo. Se você não exercitar ela, ele vai atrofiar. E hoje a gente vê, inclusive, consultórios de psicologia voltado para atendimento idoso. Acho que a Glaucia, né, abriu Isso. um consultório. Tá só para atender idoso. E isso é muito bom. É oferecer qualidade de vida. Eu acho que isso é a grande questão. Oferecer qualidade de vida nessa idade. Onde que ele vai falar do que está acontecendo, né? E vai estar dando pista de ressignificar, de que forma que ele pode satisfazer melhor, né? Então, nesse sentido, o caminho é justamente porque, esse, assim, né? se a gente for olhar, a gente fala a Ivone colocou, a gente não muda um idoso, realmente a gente não muda, mas às vezes essa pessoa correu tanto na vida, ela fez tanta coisa na vida, que a velhice é o único momento que sobrou para ela se descobrir, para ela saber quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, por que ela está fazendo isso, o que motivou ela em alguma situação específica. A velhice é o único momento que ela tem, que ela não tem trabalho, ela não tem correria, ela não tem filho para criar, ela não tem que algumas pessoas têm o esposo ou a esposa, mas outros já ficaram viúvos. E aí, tipo, chega nessa fase, é o momento que eles têm para se conhecerem. E por incrível que pareça, ou mais cruel que seja, a pessoa ela correu tanto na vida, chegou na velhice, ficou viúvo ou viúva, e os filhos já tá todo mundo para os seus cantos, e aí acaba entrando em depressão, porque ela não sabe viver com ela mesma. A companhia não é boa o suficiente, porque ela não conhece. É justamente isso que você está alertando, que a pessoa a vida inteira só fez para trabalhar. Estava o tempo inteiro envolvido com atividade que não se parava, não conseguia descansar, saía de um serviço e outro, corria. Quando chega nessa fase, ele não tem mais essa energia toda. O corpo cansa, o corpo precisa de descanso. E aí, muitas vezes, quando ele se depara com isso, ele se sente um inútil. Aí ele fica frustrado, aí entra meio, né? Então, aí que entra o trabalho de realmente aceitar o momento da vida e ressignificar. Eu posso fazer alguma outra coisa e descobrir o que dá para fazer, né? E, nesse sentido, é a família que vai estar dando maior apoio, né? Dando maior apoio, que tem que ser essa rede de compreender e de estar ali aceitando as suas limitações, né? É porque nem todo idoso vai chegar nessa terceira idade saudável. As pessoas podem... Nem todo mundo se preparou para a terceira idade. Ou então aqueles também que já estão bem avançados de idade. Por exemplo, meu avô tem 93 anos, né? A minha avó com 80, e eles já estão numa fase das doenças, né? Já tinha os seus problemas de saúde, mas assim, com a idade vai se agravando, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um avô acamado e a avó não está acamada, mas tem suas dificuldades, né, de se locomover. E é interessante porque eles têm 2 filhos só, né? E para cuidar de pessoas acamadas, né, nesse caso deles, que eles dependem para tudo, precisa de uma rede de apoio grande para poder dar conta. Porque a gente está falando para cuidar de pessoas doentes.
E 24 aí, horas se por não tomar dia. cuidado, os cuidadores também ficam doentes, né? Então, mas o quão importante é o apoio da família nesse momento. Porque você tem que oferecer qualidade de vida mesmo para aqueles que estão acamados, né? Por exemplo, no caso do meu avô, ele está numa situação que não tem o que fazer. A idade não ajuda. Você dá uma medicação para aliviar a dor, mas não tem uma medicação para cuidados curar. paliativos, né? Entendeu? São cuidados paliativos. Então, como a médica disse, é oferecer a qualidade de vida para ele na situação que ele está. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós podemos ter qualidade de vida. E dignidade. Que seja, e dignidade. Que se, no caso dele, que está acamado, o que a gente pode fazer? É estar com ele, é cuidar dele, né? O que o senhor quer comer hoje, vô? Né? Ah, eu quero chocolate. Opa, uma tarde de chocolate pro vô. Então, assim, é justamente isso, oferecer qualidade de vida mesmo para essas pessoas que estão acamadas. Lógico, a gente tem que cuidar dessas pessoas, né? Dessa rede de apoio. E o bom ali na minha avó que, por mais que sejam poucos, e talvez por isso, né? As pessoas têm essa consciência de que não dá para um cuidar. Tem que ser todo mundo. Então, vamos revezar, um cuida daqui, o outro cuida um dia, você vai trabalhar hoje, então eu cuido hoje, daqui a pouco eu vou, você vem no meu lugar. Então, é justamente isso, é você oferecer qualidade de vida, mas tem que ter esse apoio da família, tem que ter essa rede de apoio de todo mundo, não é só de um, porque às vezes sobrecarrega só para um também. Então, quando a gente fala de idoso, o idoso, ele não pode viver sozinho, ele tem suas limitações. Ele precisa estar junto da família. E o que acontece é que, às vezes, a família, cada um casa, vai para suas casas, vai construir a sua vida. Mora em cidade diferente, cidade diferente. E o pai ou a mãe ficou lá, sozinho. E isso é triste, porque, às vezes, ele está fisicamente saudável. Mas e o psicológico? A solidão prejudica muito nessa situação. Você saber que eu fiz de tudo para minha família, e hoje eles foram para longe e eu fiquei sozinha. Por isso que eu falo, a gente nunca pode colocar outra pessoa como centro do nosso mundo. Ah, filho é importante. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que filho é muito importante, porque eu acredito fielmente que eu sou muito importante para minha mãe. Mas assim, se minha mãe coloca eu como centro do mundo dela, e quando eu não estiver mais ali, o que sobra? Então, as pessoas, elas, se a gente for olhar para essa geração que envelheceu, essa geração idosa que nós temos hoje, é uma geração que veio pós-guerra. Lá no início, quando as pessoas pensavam assim, a gente precisa construir, a gente precisa ter casa, a gente precisa ter comida, a gente precisa ter estabilidade. Então, eles correram atrás disso. Hoje, nós já temos uma geração que não busca mais estabilidade. Uma geração que busca viver igual folha. Vive um momento. Igual né? folha. Agora, Então, assim, eu vou trabalhar hoje, vou juntar um dinheiro, vou lá para os Estados Unidos. Moro 3 meses nos Estados Unidos, dali eu vou para outro país. A vida agora, para muita gente, funciona assim. Eu vou construir uma casa dentro de um carro e eu vou viver minha vida dentro desse carro. Então, assim, as pessoas não têm mais aquela necessidade de estabilidade, igual o pós-guerra, que as pessoas falavam assim, agora eu não tenho o que comer. Eu não tenho o que vestir, eu não tenho como sustentar uma família, eu preciso construir uma família. Então, nós pegamos essa geração de idosos hoje, basicamente essa geração pós-guerra. Então, assim, eles viveram a vida inteira, passou a vida inteira em prol de uma família, e aí realmente essa família cresceu. De fazer para a família. Essa família evoluiu, essa família está em gerações diferentes. E não quer ser igual ao pai. E não quer mais ficar preso, não quer mais estabilidade, não quer mais comprar casa. Antigamente, meu pai, minha mãe, o melhor investimento da vida é comprar uma casa. Hoje compra, melhor investimento. Hoje, já pensam, os especialistas já falam assim, tem que analisar se vale a pena comprar uma casa. Investir todo esse dinheiro na casa. Exato. Às vezes você pode investir em outra, dá mais rendimento. Talvez pagar aluguel, aí vem os economistas falam, talvez pagar aluguel seja melhor do que ter sua casa própria. Então, hoje a população então, está muda envelhecendo. O conceito. De forma diferente. Existe uma instabilidade muito grande, né, de valores, essa troca. Então, inclusive do prazer, não tem mais aquela questão. Então, é muita. E nesse sentido, eles não perceberam tudo aquilo que foi construído com os idosos. Achou que foi tudo de graça, foi tudo muito bem. Tem esse fruto aqui, mas não sabe o que os pais, o que os avós passaram para chegar onde eles estão hoje. Né? Exatamente. Então, é justamente isso, essa falta de valor também, né?
de Aí teor. aí é onde a gente vai se preocupar. Como que serão esses idosos futuramente? Não é? Como essas pessoas jovens hoje vão envelhecer? Extremamente impacientes. Talvez com maior qualidade de vida, no sentido de mais saudável. Tem mais Não informação sei. para isso. Que se alimentam, né, de repente. Hoje também tem muito o Muita, tal do né? fast food, né? É, mas assim, e não só isso também, né? É o psicológico. Eu acho que... Acho que o psicológico vai pesar mais do que o físico dessa vez. Acho que a geração passada, eu acho que eles eram mais estáveis, né? Agora, a geração de hoje, eu acho que muito são mais fixo, né? instáveis. Então, por exemplo, hoje tem muitas nomenclaturas. Tudo tem uma definição. Antigamente, era muito fixo. Qual que era o papel da mulher, o papel do homem, o papel do filho. Então, deu 16 anos, a mulher já tem que casar, ter filhos, construir família e assim a vida segue. Hoje não. Hoje nós temos aí, não, eu não quero me casar. Não, eu não quero ter quero filhos. ter filhos, tá tudo Não, eu certo. não quero ter esse papel que foi estruturado e construído. Então, se a gente for parar para pensar, antigamente tinha muito estabelecido. Talvez isso fazia com que tivesse uma certa estabilidade. Como hoje as pessoas têm muito, não é muito querer somente, mas assim, muitas nomenclaturas. Todo dia surge uma nova. Hoje vai eu sou na onda, isso. né? Tem as ondinhas, E assim né? vai Tem indo. as ondinhas Ó, que não tem... não tem fim. Não tem- Tipo, por exemplo, ó, muito bom. Bom. Mas assim, se a gente for olhar, por exemplo, pro feminismo, tem as ondas do feminismo, não sei o quê, papapá, papapá. Só que hoje, o feminismo, ele não tem mais aquela visão, porque de quem começou isso, não que o feminismo seja algo bom, mas assim, agora o feminismo é considerado assim, eu tenho a minha versão de feminismo, você tem a sua versão, a Rivânia tem outra versão, e tudo é feminismo, só que não é assim que funciona. Precisa de nomenclaturas que sejam fiéis, definidas para tudo, só que não pode ser tão eclético assim, porque senão não funciona. É a mesma coisa de uma forma geral, a vida. Então, as pessoas, todo mundo tem a sua definição particular. E nessa definição particular, não tem como eu ir na sua definição particular e mudar e resolver. E às vezes você está com um problema nessa definição particular. Né? E antigamente não tinha isso. Já muito definidos os papéis, muito definida a vida, e hoje está tudo muito confuso. Por exemplo, como que cada um de nós vai ter uma definição de feminismo? É complexo, é confuso, Assim é e velhice, estranho. né? Assim, Cada um vai... Cada um Vai vai ter uma definição. Cada um tem uma definição e cada um vai chegar àquele ponto de acordo com o que você for buscando, né? Você que vai definindo, você que vai... Só que se a gente olhar, os idosos hoje, eles têm mesmo que eles tenham certos padrões de vida diferentes, mas se você sentar e conversar com eles, eles têm o mesmo padrão de vida, o mesmo padrão de pensamento. Tá, que tem suas particularidades, mas eles têm o mesmo conceito de construir algo para o futuro, que é o que eles fizeram a vida toda. Já se você for para uma geração de hoje, não é assim. Não tem. Você não Não tem que encontra construir isso. nada. É. Hoje o povo quer viver. No A momento sociedade vai presente, sem mudando, pensar né? no dia de amanhã, né? O idoso está sociedade sempre muda. pensando Exatamente. está sempre pensando em guardar, construir, de pensar no dia de amanhã. Hoje não, tem hoje, Vive gasta, hoje, amanhã é outro acabou, dia. amanhã é outro é outro dia. Eu né? gastei para receber. É uma área que a gente vai sobrar muito para nós, psicólogos. Estamos aí, né? E queremos emprego. É uma coisa que vai ter muito para nós, assim, pessoas que estão vivendo o agora, não estão pensando no futuro. E aí, quando chegar lá, quando chegar nessa fase da terceira idade, como vai viver, como vai ser, né? Porque não se estruturaram, né? E a gente Nem emocional, nem emocionalmente. Nem no corpo. Então, assim, ainda bem que temos nós, tá? Psicólogos. Estamos aqui. Estamos aqui para ajudar. Estaremos Sim, envelhecendo senhor. junto. Estaremos envelhecendo juntos também. Mas é isso, é saber que tem apoio, é saber que a psicologia está aí para ajudar os idosos em todas as fases da vida, saber que existe qualidade de vida em qualquer fase, em qualquer momento que você estiver Exato. vivendo, e que isso é importante, tem que ser, né, preservado isso. Não pode mudar essa questão de que eu vou viver de qualquer jeito, não. Tem que ter qualidade de vida, tem que ter rede de apoio para essas pessoas que né, já é difícil viver sozinhas,
né, Marinalva? É, justamente. E o idoso, a gente tem que ter muito claro que as coisas, os objetos se conserta, se repara, dá reparo. E o idoso não. O idoso tem que ser cuidado. Exatamente. Né? Com humanidade, humanizando, respeitando, né? E vendo o que é o desejo primordial dele, respeitando isso. É uma fase bonita. É uma fase bonita. É a fase Então, das experiências, né? Então, de ouvir a sabedoria da vida que eles já viveram. Exatamente. Né? Muitas experiências eles têm para relatar. Ouvir. E a pessoa isso que é sábio gosta de escuta, falar, né? dá valor nisso. Dá valor. Então, né? isso tem muito temos muito a aprender se a gente for ouvir a voz da experiência, né? Com certeza. Sabedoria. Mas é isso, Marinalva. A gente trouxe um pouquinho o que é essa terceira idade, né? Sabendo que precisa ter essa qualidade de vida para que possamos viver dignamente, né? E foi muito bom a sua participação aqui. Obrigada, tá? Mais temas surgirão e o convite está aberto para você participar quantas vezes quiser, né? Com a gente. A gente agradece a sua participação. Eu que agradeço também o convite que vocês me fizeram, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. E que isso seja só uma sementinha para quem está nos assistindo e que busque um pouquinho mais sobre a terceira idade, sobre os benefícios, tanto para quem está chegando quanto para quem está por perto, né? Fazer projeto, gente. Exatamente. Vamos planejar o nosso futuro. Estruturar a sua velhice. Tchau, tchau. Tchau.